Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite em que o Internacional joga a partir das 9h30 contra o River Plate. Para muitos, um jogo apenas para cumprir carnê, mas não deixa de ser um jogo importante, né? Porque lá na frente a gente pode dizer, se tivesse feito os 3 pontos, hoje estaria decidindo em casa. E um time claudicante como esse do Internacional, qualquer bengala ajuda. Se há uma possibilidade de decidir em casa, e se é que o Internacional vai avançar, por exemplo, até uma fase semifinal, como já avançou, né? Lembram do jogo contra o Tigres? O Internacional virou um gatinho lá, para pegar a comparação com o Tigre, né? O Internacional lá, decisão lá, chegou borrado, mas ali também os dirigentes do Internacional viajavam na maionese, né? Enquanto o Inter estava por decidir no México, o Pífero e o Afatato estavam passeando na Europa. E eu não estou criticando agora, hein? Eu critiquei, e muito na época. Eu dizia, eles tinham que estar no México lá, preocupados com a situação do Alessandro, que tem dificuldade de jogar no calor e tal. Não na Europa pensando em camisa A, B, C, ou uniforme para ir para Tóquio. Mas vamos pular essa parte aí. Hoje tem o jogo do Internacional, mas tivemos o jogo do ano hoje à tarde. Nem foi a virada do Fluminense sobre o Grêmio o jogo do ano. O Liverpool conseguiu fazer 4-0 no Barcelona. Eu não assisti o jogo, até perdi o horário, fui dar uma parada nas crinas aqui e tal. Sabe como é que é, né? Tem que ficar bonito na televisão, não é, Ferrari? Não. Quem está rindo, não é verdade? Bonito vai ser difícil, mas tudo bem. Ei, Veca, tu não achou que eu fiquei bonito? Não, eu acho que o teu problema não é com o barbeiro, é com o Pitangui, teria que ser, mas o barbeiro quebra o galho, dá uma melhorada. Dá uma melhorada. Paulo Henrique, tu não achou que eu fiquei bonito? Fica complicado, né? Aí tudo difícil, né? Agora... Bom, mas eu estou só justificando por que eu não vi o jogo. Mas vim acompanhando aí. Diz que o Alisson fez misérias hoje, né? O Alisson é um grande goleiro. Ele é um bom goleiro, sim. O cara que custa 200 milhões... É o melhor goleiro do Brasil. Não pode. Mais ainda, né, Rec? Goleiro de 200 milhões, né? Goleiro Porque jogador tem aos magotes. Agora, goleiro de 200 milhões não é para 200 milhões o Grêmio está pegando aí pelo Cebolinha nos próximos dias. Aí. 220, né? Parece que já está... É mesmo? Está sabendo ou não? Não, eu não. Bom, boa noite já está implícito aí, já dei um discursinho inicial. Para não dizer que não falei de outras coisas. Eu ouvi de novo a entrevista do Mole, essa aí, do Renato hoje à tarde. Ele voltou com o troço, e aí ele disse que quem não sabe o que é da Mole não entende de futebol. Ele explicou. Não, eu acho que quem deu mole para ele foram os repórteres de novo. Tu pegou toda a entrevista? Não, eu peguei só um pedaço. Ele explicou quando o cara, teve um repórter que insistiu. Então vou te explicar o que é da mole. Essa parte eu vi. Da mole é o seguinte, nós saímos do vestiário com espelhado, essas questões tatiquez aí. Tá. E teve um determinado momento que o time parou. E onde é que ele andou no intervalo? Ele foi no shopping? Porque o Fernando Diniz aproveitou, tirou um tranca-rua. Eu comentei o jogo, disse, agora o Fluminense não vai tocar a bola na frente da área. Tirou o tranca-rua, vai jogar lá na frente. E deram um tubo de oxigênio pro Fernando Diniz, que estava fedendo aos 38 do primeiro tempo, ele já estava no cavaco, né? Já estava na rua. Tu concorda que passou mais pelo Grêmio do que pelo Fluminense, né? Claro, mas depois do 3-2, passou muito pelo Fernando Diniz. Eu não sou de me apaixonar muito por esses caras aí. Eu acho que ele é um bom treinador. Qual foi o gol que eles fizeram de jogada? Os gols do Fluminense foram de bola aérea. Mas é pior ainda. Só piora. Só piora porque é uma falta... Porque o que ele viu? É uma falta de atenção. Ele botou aquele Matheus Ferraz, zagueiro, era o atacante número 1 deles. E botou a bola no chão com o Daniel, porque com o Ayrton ele não ia conseguir fazer aquele toque-toque dele com o Ayrton, né? Ele já entregou o jogo pro Santos. Num jogo normal, o Barcelona não toma 4 também. Entrou desatento. Que é o verdadeiro Barcelona, o Grêmio. Os caras estavam sacaneando hoje. Já estavam dizendo, os dois Barcelonas sofreram a virada, o dos Pampas... Exatamente, é isso aí. É exatamente isso. Futebol é legal por causa disso, né? Bom, deixa eu apresentar aqui o Paulo Henrique Marques, é o técnico do São Luís de Juiz. Ainda está, não? Não estamos mais, né? O São Luís... Eu me lembro que tu disse no final do jogo contra o Grêmio, antes do jogo, né? A gente acabou se desempregando, né? Porque fez uma campanha... O objetivo do São Luís, desde que subiu, conseguimos o acesso em 2017, né? Que foi comigo também.
era chegar uma Série D, chegar uma Copa do Brasil de novo, e além de se firmar na primeira divisão, né? Porque cada ano, principalmente o interior, tem que conseguir o acesso de novo, né? Que Grêmio e Inter é um campeonato separado, né? E é por eles que o campeonato existe, então esses não vão cair, né? Não tem como, né? A diferença é muito grande. Então são 10 clubes brigando todo ano para 8 se manter. Então é a luta. E você começou perdendo para o time B do Internacional, 1-0, mas todos os técnicos que vinham aqui, o Benhu, vários, Leoci, todo mundo, o time do Paulo Henrique é ajustadinho, tem 80%, 90% do time do ano passado. Esse aí vai longe, e foi longe. O começo era muito difícil, né? A gente sabia disso, né? Pegamos nas Depois o Carlão te deu uma força também na estreia, né? Mas isso acontece, né? Acontece com o Júlio César. Aconteceu com o goleiro do Grêmio também, isso faz parte, né? E as nossas 4 primeiras rodadas era Grêmio e Inter, Caxias em casa e o Pelotas fora, então... Difícil, né? Dificílimo, né, cara? Enquanto nós tínhamos passado pela dupla Grenal já, a maioria dos clubes não tinha jogado com a dupla ainda. Ia sofrer. Esse era aquilo que nós tínhamos de bom, né? E aí, a partir da quarta rodada e as últimas, que daí eram mais 7, né, para até o final, a gente ganhou 5. Então, a campanha a partir daquilo ali foi muito boa. Só né? alegria. Só alegria. E aí conseguimos de novo, então... Aí por isso o clube resolveu de não participar no segundo semestre, né? Que a Copinha te dá uma vaga para a Série D ou para a Copa do Brasil, e o São Luís já conseguiu as duas. Por isso? Então o clube resolveu não jogar, né? Então a gente conseguiu, por ter conseguido isso aí, acabou que a gente tirou o nosso próprio emprego. Por isso que você disse, nos desempregamos? Sim. Porque o objetivo do segundo semestre é que a Copinha te dá, né? Ou a vaga para a Copa do Brasil ou Série D do Brasileiro. E o São Luís já conseguiu no Gauchão. Então ia jogar para nada. Tá, o que vai disputar o ano que vem? Gauchão, Série D do Brasileiro e Copa do Brasil. Vai jogar a D e a Copa do Brasil, mas não é escolhido? Não. Pelo Gauchão tu ganha as duas. A Copinha te dá... O campeão escolhe ou Copa do Brasil ou Série D. E o vice fica com a outra, na Copinha. Então tá com a grana o São Luís pro ano que vem. Vai dar 1 milhão e pouco aqui da TV. Mais um jogo garantido da Copa do Brasil. Já dá 2 e pouco. É que aqui não está garantido ainda a verba, né? De TV. Tem tudo esse... Mas agora não é comigo mais, né? Mas, Ferrari, pelo que eu ouvi, Vecchio, o Zé Vecchio Filho e o Luiz Ferrari Júnior, conselheiro do Grêmio e diretor do Grêmio, o Ferrari, e o Zé Vecchio, por opção, conselheiro do Internacional e presidente do Jockey Clube do Rio Grande do Sul, e de quem o João Padeiro é fã número 1. Já tá, cabo eleitoral, João Padeiro é nosso cabo eleitoral. Já está mandando mensagem aqui. Mas pelo que eu tenho lido e ouvido, vai mudar o sistema de disputa para agradar a Rede foi o que eu Globo, escutei também. para agradar Grêmio Internacional, para conseguir montar um calendário, e não vai ser só o nosso, que vai diminuir ainda mais o estadual. 2 vagas, né? Duas rodadas. É isso. 2 rodadas. Não, para a dupla diminui mais. A ideia do campeonato seria o seguinte: começaria com 9 clubes, né? Mas isso aí o presidente da federação descarta, de Grêmio Internacional entrarem depois, que dá desequilíbrio técnico eu sei, mas... Vamos ver. Olha como é que ficaria. Não, mas essa é a fórmula. São 9 clubes, começaria dia 3 de janeiro, tá? Classifica desses 9, menos Brasil, Grêmio e Inter, fora. Tá. Classifica 5. São 8 rodadas, então, né? Dos 9 jogos dá 8 rodadas, correto? Tu joga 8 partidas. 4 vai ficar fora, vai jogar o torneio da morte, quadrangular da morte, mais 6. Então já vai a 14. Esse ano, 4 clubes jogaram só 11. Então, para os clubes do interior, periga melhorar. Certo? Fica 5 times mais os 3. Mais os 3. 2 quadrangulares. 6 jogos e vai para os 2 mata-matas. Essa é a fórmula da federação, mas não está aprovada ainda. Dupla Grenal. Pois mas eu ouvi uma fala do presidente, acho que foi domingo de Dupla manhã. Grenal e Brasil jogariam 10 partidas, se chegar à final. É tudo que é dupla. Só se mudou, Rex. Nós vamos trazer o Luciano Oxman aí. Então, vamos recuperar aqui. Eu acho... 9 clubes,
9 clubes, 8 jogos, 8 jogos, classifica 5. 5. Os 4 que cair fora jogam um quadrangular, Jogo quadrangular. mais Da 6 morte. partidas. Da morte. Dos 4, 2 rebaixa. É boa fórmula, hein? Eu E gosto daí, do formulismo esses 5 amigo. mais a Não, dupla e o é. Brasil, 2 quadrangulares, classifica 2 de cada um, semifinal O que e eu final. escutei assim de acho dirigentes que do ficaria- interior É. é o que eles não estavam muito contentes era a história do Brasil de Pelotas estar nessa ciúmes. leva Esse é ciúme. dos três. Na sombra da dupla Mas o Grenal. ano que vem pode ser o Juventude, É pode todos ser o que São estão Luís na de Série Juízo. B. É. A ideia da Pois é, federação, os se caras não que estão na coloca Série o B. Brasil e deixa só São o Luís Inter e não, o mas- Grêmio, é porque é Inter e Grêmio. Foi. Aí, pô, já tá colado ali um time do interior que pode chegar, daqui a pouco ser mais um. e O ano etc. que vem pode ser Ipiranga, o São José, e qual é o outro que está na Série C? Ipiranga, São José. Juventude. Não, Na Juventude. D, na D ou na C? Juventude. Na C? É o Juventude. 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 Juventude, São José E e Ipiranga. Ipiranga. Pode ser também. Sim, qual é, Basta a, eles subirem para B. qual é a lógica da federação? Por que o Brasil está incluído nisso? É porque o campeonato da Série B ele termina junto com a Série A e aí não dá Sim. tempo de férias. Isso. E aí, entendeu? E daí O eu Brasil, tenho que... o Brasil enfrentou dificuldades. Pré-temporada, esse ano, né? exatamente, é isso aí. Tá, E só para eu entender. 9 na arrancada. Sobram. Sim, 9 fora Grêmio, Inter e Juventude Quantos- e Brasil, né? Quantos Brasil. classificam? 5. 5. 5 classificam. Aí entram os 3. 2 quadrangulares. Aí sobram 4. Quadrangular da morte. Pra ver quem rebaixa. Quem rebaixa? Todos contra todos, 6 jogos. Quadrangular da morte, tá. Que E dá- daí 2 classificam? Não, dois Não, ficam não, na Série B. dois ficam no... Dois ficam na A e 2 caem pra B. Ah, esses aqui já estão fora do campeonato. Sim, já estão É, fora. cinco. Esse- Ah, tá, 5 mais 3, claro, mas eu sou burro também, né? Pelo amor de Deus. Pode ter mudado, né, Rec? Mas essa era a fórmula inicial. É. Que esses dias eu peguei o Luciano num final de entrevista e ele estava ali explicando que ele queria fazer vários clássicos. Ah, aí, tá. Então aí que meu... Talvez tenha mudado alguma coisa, que ele queria botar... Eu peguei um final de Aí entrevista que do tá, Luciano. o Inter num lado, o Grêmio no Isso. outro, o Caxias Aí não num peguei lado, toda a o Juventude parte. no outro, o Brasil Talvez num veio lado, outra Pelotas- ideia de Ah, fórmula, bom. né? Pode ser, né? Por isso que eu achei que não era essa. Mas essa fórmula eu escutei fazem... Cara, não, fazem 30 dias que eu escutei essa Cara, fórmula. para o público, em termos de competitividade do campeonato, Sim, é todos bom, os jogos vão valer. E mesmo o quadrangular para o Sim, da morte, descenso, claro. Vale casa muito. cheia em qualquer estádio. Vale muito. Né? E outra, dá uma nivelada por cima, não é por baixo. Porque quando se faz a depuração e sobram os 4 para o quadrangular, ainda assim eles vão ter que jogar muito para... Sim, É. mais 6 jogos. Talvez tenha trancado nessa questão do Brasil de Pelotas. Ah, não, mas aí... Aí depois tu vai ficar sabendo, tu vai entrevistar um ou outro. Mas que essa fórmula era inicial, era. Mas, Vamos mas fazer o o- Brasil também seria justo, né? Porque o Brasil não tem tempo para treinar. Não tem né? tempo para treino, né? E aí a dupla e Brasil entrariam só na metade de fevereiro, por aí. Né? E o Brasil vai comer uma cuica para permanecer na Série B. Sim. Já perdeu as 2 primeiras? Ah, Eu acho que também, se ele rebaixasse, eu acho, Aí também, muda a eu acho que forma. ele perdia, né? Talvez. Futebol tem que ter um pouco de meritocracia, né? Mal ou bem, o Brasil Sim, tá né, na cara? Série B. Ele tá na B. O que estão berrando, né? Tá entre os 40 e clubes lá do Brasil. atrás, num outro formulismo antigo, o Juventude foi beneficiado. Em 97, por exemplo, o Juventude foi mais longe que o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Aquele ano que o Internacional foi bem. E o Juventude, inclusive, tinha que se sujeitar a jogar no Olímpico, porque Não tinha tinha- uma exigência de... Lugares, né? Lugares do estádio, isso. capacidade do estádio. Era o Cassial técnico, chegou Sim. entre os 8 melhores, o Juventude, do Campeonato Brasileiro. Juventude, o lugar que ele se encontra hoje é demérito do próprio clube, então não tem que berrar, né? Não vai querer dar carteiraço. Zé Vecchio, deixa eu te fazer uma pergunta direta, simples, objetiva. Como é que você define o técnico, Odair? Que sentimento você tem vendo o jogo do Internacional? Você mais se irrita? Mais se realiza? Mais vê perspectivas? Ou enxerga poucas perspectivas? Todos os jogos do Internacional, eu vejo o jogo com preocupação. Quando o Odair mexe, Mas chega a te preocupante. irritar um pouco. Às vezes sim, né? Porque o Internacional ele está muito instável, né? Eu acho que o Odair, assim como ele às vezes sai com a moral alta de alguns jogos, ele no outro jogo já está com a guia do seguro-desemprego batida no porta-luva do presidente. Então, o Internacional vive uma gangorra aí que não é bom. Nós tivemos uma estreia ruim no Campeonato Brasileiro, afinal de contas a Chapecoense
não tem nada demais, né? Depois aí o Inter se reabilitou contra o Flamengo, mas também não foi uma partida exuberante. Aí tivemos esse jogo controvertido com o Palmeiras. O fato é que o Internacional não demonstra confiança, segurança que o torcedor exige, né? Nós vamos agora aguardar o avanço. Nós temos esse jogo aí hoje, que a meu juízo, embora não vá mudar a vida do Internacional, mas ele é um jogo, é um clássico sul-americano, né? O River Plate é um time de muito brio, muita garra, um time de pegada que não vai querer perder para o Internacional. Esse time de hoje não é mais fraco do que veio a Porto Alegre. Porque aqui eles vieram sem 5 ou 6 já. Sim. E se impuseram diante do Internacional no segundo tempo de uma forma até assustadora. Jogaram muito aquele jogo. Não, o Internacional Então, eu apagou. acho que... Apagou não, eles não deixaram. Claro que a diretoria do Inter, os cartolas, eles tendem, né, a distensionar. Então, se diz, o Internacional já foi, está garantido. Não, é óbvio que o Inter está garantido, ele não perde primeiro lugar. Mas um insucesso lá, dependendo da maneira como ele possa vir, vamos torcer para o Internacional vir com moral, porque isso dá moral. Eu faria uma analogia com o jogo do Grêmio. O Grêmio estava ganhando de 3-0, o Fluminense fez um gol e o jogador mal vibrou. Continuava sem moral, estava tomando 3-1. Aí Um chocolate. Aí o goleiro deu segundo. aquela mão, caiu do céu, uma mão divina, aquele gol. Bom, aí os caras do Fluminense botaram a mão no chão, a bola no chão, matavam no peito, davam toque de letra, ganharam uma moral e ganharam a segurança que eles não tinham. Tudo rumava para o Grêmio dar uma sacola neles, até aquele segundo gol. Então o Internacional hoje é a mesma coisa. Tudo ruma para um jogo que pode não influenciar na tabela, mas pode influenciar no estado anímico da equipe, na moral da equipe. É verdade. E aí, mostrar o tamanho que tem. Exatamente. Daqui a pouco o Internacional toma um choque de realidade para cima ou para baixo. Mas nós sabemos o time que nós temos. Por isso que eu acho, aí deixa só, eu vou continuar no teu raciocínio, aí o Paulo Henrique também pode nos ajudar, o Ferrari também. Por isso que eu acho que tem que jogar o Dourado. Mas tá balhado e tal. Mas o Dourado não é o que baliza o sistema? Está certo, está errado, não sei. Tem que tem que ver a parte, se ele está com, vamos dizer assim, 70%, não tem que jogar, porque esse jogo não vale nada. Não, mas aí é que tá. Mas para aferir o tamanho do... Mas tu vai aferir durante o ano, né? Mas é que... O Dourado é um jogador fundamental no jogo do Inter. Olha aqui, ó. Se tu tem o Lindoso e o Nonato, que não dá para escalar o Camilo, né? Eu estou ouvindo aqui, ali, acolá, que o Internacional vai escalar um jogador que já pertence a outro time. Vai pro Vitória da Bahia, ou vai pra Chapecoense. Acho que aí, olha o que o Fluminense fez. O Everaldo foi vendido pro Corinthians. Não vai jogar, meu filho. Não joga. E tinha perdido a primeira rodada. Sabe o que eu acho que o Inter, após o Campeonato Gaúcho, o time do Inter melhorou? O Inter, o Odair trouxe o meia mais técnico, mais para dentro do campo, tirou um pouco da beirada ali o Sarrafioro ou o D'Alessandro. Está conseguindo aproximar, mas eu achei que o Inter fez um bom jogo contra o Palmeiras sem chutar no gol. É isso aí. Eu concordei contigo, foi o que eu disse na rádio. Eu gostei do Inter, porque deu a impressão que o Inter não vai ser mais facilmente batido. O ano passado, olhava e dizia, não, esse time não tem. A gente olhava, eu disse várias vezes na rádio, eu não vejo o Inter campeão brasileiro. Estava clareando para o Inter a situação, mas quando entrava em campo, tu já via que era um time que não tinha esse elan todo de campeão brasileiro. O Inter fez 2 grenais assim que... O primeiro até não tanto, né? Mas foram grenais que o Inter mais jogou para trancar o Grêmio do que... E contra o Palmeiras o Inter jogou. Não, o primeiro grenal Tudo bem, o Palmeiras também deu uma recuada, né? O primeiro grenal o Inter foi bem. Foi bem, mas... Segundo o Vecchio foi o VAR. Aliás, o Internacional está convencido que que o Inter foi roubado no campeonato. Eu falei com 2, 3 pessoas logo depois do título do Grêmio e eu ouvi essa expressão. E por mais que tenha errado o VAR, o Voaden, sei lá quem, mas roubado é quando é um troço... Mas qual é a alegação do roubo? Quando tem dólar, né? Quando tem dólar, no primeiro vontade Grenal, de... que no segundo Grenal o árbitro foi razoável, mas no primeiro decidiu o campeonato. Que ele acha que tinha que expulsar o André, que o gol do Guerreiro foi legítimo, que a RBS sequer reproduziu na hora. Então, eu ouvi todo esse chororô, só que minha concepção de roubo é Edilson Pereira de Carvalho, é o que o Márcio fez com o Internacional, que até não é ladrão, o Márcio. Cara, isso é um é que de elite. O até. lance que nós Mas fizemos um feio. gol na Arena com o mesmo lance, que o Cortez estava com um pouquinho da cabeça
impedimento. Cara, tá impedimento. Pra mim, vou dizer, pra ver como eu não tenho esse negócio, pra mim não tava impedido. Mas tava, Rec. Não A tava. cabeça do cara tá na Não fora. tem. O VAR é detalhe, né? detalhe. Esse é o detalhe do VAR. Ah, ele tava um pouquinho... Cara, mas tá impedido. Quer ver? O Grêmio tem a sensação que foi roubado contra o River Plate. Se foi pênalti do Bressan, pra mim o Grêmio não foi roubado. Por quê? Se a Rede Globo tinha um tipo de imagem, a Fox tinha outro tipo, e havia mais uma terceira, que era a tal da imagem do VAR, e essa imagem não aparecia pros O que o caras, Grêmio reclama... Como é que vai roubar o que tu não viu? Não é que o Grêmio reclama que foi roubado. O Grêmio reclama que o sistema não funcionou. Não funcionou o sistema. Porque se tu tem um VAR pra... Ele tem que ter mais recursos Ele, que os outros. ele te dá todos os Ele recursos. acho que agora tem. Porque isso. o que se disse na época é que a Sport TV, depois Não de teve imagem, 15, foi 20 isso. minutos, acharam Isso aí, isso mesmo. A Fox achou. A Fox não teve a imagem e a Sport TV tinha a imagem. Eu acho, Rec, que o... E foi com a mão mesmo. Né? que o Odair, ele às vezes ele acerta, mas eu acho que ele desafia as leis da vida, né? Eu sou uma pessoa que acredito que a ordem dos fatores altera o resultado. Então, esse rodízio que ele faz entre o Sarrafiori e o D'Alessandro, eu acho que é lógico, porque o D'Alessandro não tem o pulmão que tinha. Agora, ele tem que fazer o contrário, o D'Alessandro tem que sair jogando. E tentar deixar o time, sair do time com o resultado na frente. E não o contrário. Sair com o Sarrafiori para depois botar o D'Alessandro. É que tem uma definição do Odair, o seguinte, que ela é curiosa. Até o Paulo Henrique pode falar sobre isso. Ele, no Beira-Rio, ele acha que o D'Alessandro é o cara. Fora, ele acha que o D'Alessandro até pode ser o cara. Ele deve ter esse acerto com o D'Alessandro, né? Mais ou Eu menos. sairia sempre Mais do ou D'Alessandro. menos isso. Para tentar fazer o resultado. Eu acho o seguinte, voltando ao começo da tua pergunta, né, do Odair. Eu sou suspeito a falar porque eu gosto muito do trabalho dele. Sou muito fã do trabalho do Odair. Porque eu vejo as limitações que ele tem em mãos. O que, por exemplo? O quê? De grupo, eu acho. Porque lateral? Comparando... fica complicado eu expor aqui, né? Mas comparando Grêmio e Inter, eu acho que o grupo que o Grêmio tem é mais forte que o grupo que o Inter tem, de jogadores. Técnicos, mas já foi maior qualidade, a diferença. de qualidade, certo? E outra coisa que eu faço uma pergunta para vocês. Quem está jogando muito melhor que o Inter no Brasil hoje? Quem? Não, tá tudo muito parelho. Até porque o Atlético Mineiro é líder, Só isso aí que já diz tudo. Então, como a gente não é muito, não pega, não exige demais, o Palmeiras, que é o Palmeiras... Eu acho que é o jejum, né? O Palmeiras não empatou com o CSA. A exigência hoje para com o Inter é a que se tinha para com o Grêmio. Tu sabe é o que jejum. O Cruzeiro, que é um time muito bem trabalhado. Tá há 3 todo anos. borrado. 3 anos, né? 3 anos, né? Ganhou do Goiás, 2-1. O Goiás tomou 2 lambadas do Vila Nova, né? Não, é do Vila Nova, não do Atlético Goianense, né? Eu acho que foi do Atlético Paranaense. Não, Goianense Atlético na Goianense. final. Na final, Perdeu né? as duas. Ah, na final, sim. Não, perdeu as duas e dançou o Barbieri. Sim, Com 80% de aproveitamento. da divisão, Quase 80%. a segunda divisão do brasileiro, né? Isso. O Atlético Goianense. Mas tu E quer ver? O Cruzeiro, que é o Bambambam, né, que todo mundo fala, hoje é o melhor time, tá olha a Libertadores. Como é que foi o Cruzeiro na primeira rodada? É muito melhor que o Essa Inter paciência hoje. Ganhou, que- mas ganhou, acho. Tudo bem, pode ser pelo tempo, Essa jejum paciência brasileiro, de né? que aqui na terrinha, mas não se tem. principalmente a imprensa tem Quem está com... muito melhor que o Inter? Mas o Inter tem uma paciência com... A imprensa tem uma paciência com o Inter que não tem com o Grêmio. E se tu for ver... Por o time- quê? se tu for Porque o ver- Grêmio acostumou a... Só tem o seguinte, o time do Grêmio mudou em 2019 mais que o time do Inter. O Grêmio mudou Inter para tem- melhor. Não, mas mudou O Grêmio atletas. contratou Montoya, Mas não contratou Mas só- Tardelli, Tardelli. contratou Marinho. Tudo bem, antes, mas isso aqui nem o contratou, Palmeiras só joga 11. E se tu for olhar os 11 do Inter que estão jogando, eles estão do mesmo nível dos do Grêmio. Tu tem 2 volantes do Inter que são bons jogadores, um vale vale bastante. Vale, já valeu 100 milhões agora. Tu tem Agora eu vou te tu dizer tem isso o aí, Nicolas. agora virou troco. 100 milhões virou Agora troco. virou troco. Tu tem o Guerreiro. O Everton vale 4 dólares. Cara, tu tem bons jogadores, tu tem uma dupla de zaga boa, então tem que parar com essa. mas o campeonato tá nivelado a por torcida baixo. o time do Inter tem que ter paciência. Paciência não, cobra do mesmo jeito. líder do Mas brasileiro. o Grêmio é que é novo. Mas tu quer cobrança Tu maior? cobra. Os outros jornalistas já foi embora aqui na Copa. Olha aqui, ó. Para um pouquinho. A cobrança sobre o Inter é leve? Toda rodada o Odair tá a perigo? Sim. Mas daí é interno. Não. É interno. Como interno? É fogo amigo.
Não, que não é é fogo, forte. amigo. Eu digo abertamente. Não, mas Me tu ouve. é imprensa, né? Eu digo abertamente. Tu sim, Se tu dependesse do Roberto Melo, o técnico do Inter seria o Roger Machado. E ele é o vice de futebol. E o Odair sabe disso. E eu já disse aqui, se ele for presidente do Internacional, que parece que não pode, porque é o doutor Receita, ele trabalha na Receita Federal, o apelido dele é doutor Receita. É o doutor Receita. Não sei. É o nota fiscal o apelido dele. É nota fiscal, eu sei que é bom. Mas se o doutor Receita for o presidente do Internacional, o técnico do Inter vai ser o D'Alessandro. Eu acho o seguinte, o próximo presidente do Inter vai ser o Alexandre Chaves. Chaves. Claro, para poder dar o tempo do outro cumprir E vou te dizer assim, esse a campeonato... etapa de quarentena. Esse campeonato está nivelado por baixo. O líder do campeonato não figurou na Libertadores. Né? Caiu o técnico, está com o interino. E não vai ficar ali, figurou. né? Não vai ficar ali. Então, tudo é enganoso. Eu acho que um time que pode crescer é o Flamengo. Não vamos nos enganar aí, porque o Inter ganhou do Flamengo. O Abel também vive com as guias do seguro-desemprego preenchida. É verdade. Né? Porque o Flamengo é um time que cobra demais, a torcida não aceita empate. Né? O Flamengo é aquele time que ganha um campeonato no domingo, se empatar no Maracanã na quarta, já tem quebra-quebra. Né? Eles não têm um minuto de E paciência. o Abel tem tamanho com para ninguém. segurar a bronca. A Agora, torcida do Flamengo, cara, depois do complicado. jogo domingo do Grêmio, que foi péssimo, ela virou no Twitter, ela fez a hashtag Fora Renato, a torcida do Flamengo, e isso virou a top, não sei o que lá, Trend top. pra tirar o Renato daqui, porque eles querem Renato lá. A torcida do Flamengo fez isso. foi. Que o Renato começa a ser contestado, é óbvio. Porque os resultados do Campeonato Brasileiro são ruins. O Grêmio está tomando esse susto na Libertadores. Né? E aí, evidentemente, que a cobrança... O torcedor é passional, gente. A cobrança é do jogo, né? A cobrança é o resultado. O que vale no futebol é taça no armário, é o resultado. E a ideologia do futebol qual é? Vencer ou vencer, não tem ideologia. Então tá certo, tava na certo. vida, na política, a gente tem ideologia. Um apoia o campo, o outro apoia a educação. No futebol não tem ideologia, meu. Até lembrei. Futebol é o seguinte, é taça no armário, tá na rua. Lembrei de uma frase de um dirigente que planejamento no futebol Que notícia me deu, né? Teve um que largou, não teve um dirigente que largou que planejamento no futebol era título? Como é que Não, o Vitória. presidente do Vitória Piffer disse que planejamento é quando ganha. Quando ganha. Não, mas às vezes até inventa uma situação. É a mesma história do mole, é o verdade. próximo jogo. Exatamente. Mas Infelizmente. um pouco mas tá de errado, né? organização tem que ter. né? Um pouquinho. Né? Olha o que o presidente do Grêmio fez aí em poucos anos, né? O presidente do Grêmio fez uma revolução. Mas né? tudo- Claro que foi melhorando com os títulos. É que tudo- 2016 para cá, clareou. aí. Mas estava muito complicado. tudo. Chamavam ele de Pato Novo. No não início sei foi o quê. difícil, né, cara? Tudo isso porque o Grêmio, Venceu. todos os anos, Dá uma beliscada. um campeonato e ganha título também. Isso aí. Então, em lua de mel, experimenta o Romildinho lá, como é um bom gestor, foi prefeito, tem uma expertise, sou amigo pessoal dele, gosto muito dele. Né? Experimenta não vir um título um ano, o tamanho que tem o Grêmio, com o peso da camiseta do Grêmio, com o orçamento que tem o Grêmio, para ver se não vão contestar. Não, vai ter cobrança. É óbvio. De Tem quem que ter o Cruzeiro vitórias, ganhou cara. a primeira rodada? Eu estou tentando me Ganhou. lembrar. Não Foi é. do Bahia. Foi do Bahia? Foi apertado. Não, do Flamengo? Perdeu pro Flamengo. Perdeu pro Flamengo. Na primeira. 3-1. É, ele 3-1. tem 6 pontos. Ele tem 6 pontos. isso aí. Tá, e depois ele ganhou apertada a segunda. 1-0 de quem? Foi do Bahia. Ou Fortaleza, né? Não, o Fortaleza. Fortaleza. Um dos dois, a mim lembra assim. Bom, o pessoal já me socorre aqui, ou eu olho na tabela aqui. A verdade é que eles têm 6 pontos, Cruzeiro. Quem tem 9 é o Atlético Mineiro, que está ficando fora da Sul-Americana. Está Também. empatando com o Zamora em 0-0 e quem está indo Vê. para a Sul-Americana é o Zamora. Não, e também fez um resultado aí, foi 2-1, acho, agora uma partida, onde é que ele jogou aí, fez um gol. O Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro agora, Jogou foi fora. domingo. O Cruzeiro Ceará. Não, Ceará. o Cruzeiro ganhou do Ceará 1 a e 0. ganhou do Goiás. Goiás. Então vamos Mas o calmar, Atlético né? Mineiro estava Não, é empatando isso. com o Vasco. Mas é isso que nós estamos falando. As duas. Com o Vasco, o Atlético Mineiro com o Vasco. Mínimo. Mas é isso que o Paulo está dizendo. E e todo mundo não aponta como E é Cruzeiro bom time, grande né? clube. E é bom time. E é bom time. É bom time. Não foi no feriado que o Atlético pegou o Vasco? No dia 1º, ou no dia antes, que estava 1-1. É, 2 ele a 1 fez no um gol, final. virou 2-1 Sim, no final do jogo. Né? Que foi um jogo horroroso. E o Atlético ganhou agora do Ceará com gol do Jair.
Pô, aí eu vi o Vasco. Eu já vi volante. Vink. Ex-base do Inter, Rossi. Veranópolis. Hein, o Vasco, tu olha aí, Vink, Rossi, Maxi Lopes, tinha outros que ficam olhando, fica se lembrando, né? Tudo. Valdívia estreando. Segundo gol, culpa do Valdívia. Ele parou né? na Acho que o marcação. cara foi consertar a coluna, fazer uma infiltração, porque o atacante gingou, ele foi para um lado, tiveram que atacar ele lá do campo, o cara botou a bola pra dentro. Mas eu fez acho o que a gol. tendência é, com o passar das rodadas, é dar uma dividida aí, ficar um Meu bloco pra candidatíssimo. cima e um bloco pra baixo. Meu candidatíssimo ao rebaixamento é o O Vasco. campeonato é muito comprido, daqui a pouco o bom vai subir. E o que não tem qualidade vai descer. Isso é... E tem alguns Não, com porque não é pouquíssima, torneio. né? Não é torneio. Torneio tu ganha ainda, tu se mantém Faz um rapidinho. crime. Mas Mas o isso é campeonato longo. comprido assim, não. Daqui a pouco vai se ajeitar e os bons vão lá pra cima. Por enquanto tá Atlético com 9, Palmeiras, São Paulo, Santos com 7, Bahia, Botafogo, Cruzeiro com 6, Atlético Paranaense, Flamengo, Chapecoense, Corinthians com 4, Ceará, Fluminense, Goiás, Internacional, Fortaleza com 3, e aí vem os que estariam na zona do rebaixamento. CSA com 2, Grêmio com 1, Avaí com 1 e o Vasco da Gama com 1. Bom, eu já vou cravar 2 que estão pro descenso. Para mim já Aí tem, tá aí a tabela. já tem vaga reservada no descenso. Vasco e CSA. Esses 2 já pode começar a economizar agora. Ó, o Palmeiras empatou futebol, com o CSA, não futebol empatou? do Vasco é sofrível. É. É sofrível sob todos os aspectos. Né? E o CSA já O problema do Vasco só que é estava o... de aniversário quando subiu e agora não vai estar de aniversário todo dia. Agora eles vão botar 100 milhões lá. Eu acho que, Mas já vai agora esse dinheiro? vai. Quando eles ameaçam, já fizeram o negócio. E depois ainda vão construir mais um E eles não estádio. vão querer que o CSA caia, né? Claro que não. De repente nem a CBF vai querer com essa não, dinheirama toda. Mas não, paraquedas não vai. Sabe qual é o não problema do tem Vasco, cara? O Vasco é um time ruim, com cobrança, então ele vai ter que jogar, né? E como ele é ruim, Mas o Vasco tá sempre flertando com o descenso, ele E tá o sempre de problema é mandada. que Às quatro vezes vai ele casa, cair. às vezes não Quatro casa. cai. 4 cai, não é Sempre só vai os- cair um grande. Não é só os ruins que caem, algum... Faz Maiorzinho vai cair. faz uns 5 anos que eu venho aqui que eu disse que isso é obra da Rede Globo. Vou mandar, galera. Isso aí foi para vender pacote da Série B. Ninguém assinava a Série B. Aí, quando aumentaram o descenso para 4, isso que tu tá dizendo é a maior verdade, mano. Sempre vai ter um grande. Sempre vai ter um e aí grande. todo mundo assina a Série B. Porque hoje na Série B sempre tem um time Com torcida. com camisa pesada. Já teve Corinthians, já teve Inter, já teve Grêmio, já teve Vasco, já teve a maioria dos times O da Série Luxemburgo A. está negociando com o Vasco. Para a venda do campeonato é bom, um grande na B. Mas eu, Sem tá vendo do Vende- campeonato. vende- eu, a partir do momento que começou a cair 4, eu assinei a Série B. Eu gosto de futebol. E sempre tem um time grande na Série B. Mas tem bastante Se não opção assinar pra o cair. pacote, eu não Não, vejo mas jogo. esse ano não teve. Esse ano não caiu. Mas isso aí desde que o descenso é de 4, é o primeiro ano que não caiu um dos Mas gigantes. olha só, tem pra cair. Tem o CSA, tem Ceará, a Chapecoense, Ceará. o Ceará, Botafogo. o Goiás, E o Vasco. Botafogo, o Vasco. Cara, e tem mais aqui que a gente não tá lembrando aí. O Maurício está lembrando aqui que agora eles empurram junto o pacote da Série B. É, E o meu caso é isso. E na segunda-feira, por exemplo, o jogo de espera do Galvão lá tem sido da Série B. Claro, porque é. Agora, mas Porque agora agora tem vai, sábado de noite, domingo de agora noite. vai entrar, eu acho. Domingo de manhã. Ontem foi o Bragantino, né? É. Bragantino que agora. Não, É Red não. Bull. É Red Bull. Bragantino. É. Esse Red Bull, clube, esse- daqui a uns 3 anos, é Série A. Melhor técnico do Campeonato Paulista foi o Zago, né? O tu Antônio vê. Carlos Zago, do Red Bull. Daqui a uns 3 anos é Série A. É, são coisas da vida, né? Aqui não emplacou, conosco não deu certo. Né? Mas com o Juventude teve um momento razoável e agora lá, talvez com um investimento, tem que ter... Também ninguém faz milagre, né? Não adianta o cara querer fazer um bolo de casamento sem fermento, né? Então, tem que ter um fermento. E aí é que é a desigualdade do futebol, né? Tem treinador ruim com time bom e tem treinador bom com time ruim. E, infelizmente, o treinador bom com time ruim paga o preço. Eu escutei que eles sobem certo, cara, que o time deles é bem superior aos outros. Ganhou do Brasil aqui na estreia. Foi nesse dia que o cara tava comentando que Só o de time certo deles... é relativo, né? Porque É claro, é. o E tradição tem é zero, investimento né? para subir certo, vamos dizer assim. Campeonato longo. não, claro, investimento. pode gastar, mas tem que saber gastar bem, né, velho? É, o Porque que o Paulo- dinheiro... o Paulo está dizendo aqui tem lógica.
É campeonato longo. Longo. Se perder 2, 3 dos melhores, já... O que acontece com eles? Eles têm tem um Red Bull Carioca e um Paulista, né? Pelo menos tinham. O que fez o Inter? A base deles é bem organizada, O viu, que cara? fez o Inter para ter Times convicção fortes. que ia subir? Foi lá, buscou o Camilo e o Damião. Porque Mas já- o Inter não diminuiu o investimento na Série B, né? Não, claro que não. Trouxe o Potker no começo do ano, depois Camilo, depois Damião. Não Aí tinha como não aí subir, aí não sobe. tinha Tem como não muito subir. grupo grande, né, cara? É. Tu olha a magia que o Brasil tem que fazer todos os anos. Todos. O Brasil faz 2 viagens em cada jogo fora. A 2 Chape? de ida e 2 de volta. A Chapecoense. Sim, mas É. a Chapecoense ainda tem aeroporto lá Tem agora, aeroporto. né? Mas Mas, a o lo- Brasil é, tem Às que vezes é vir melhor aqui, nem né? ter. É, porque O Brasil tem que vir aqui. a logística Tem lá que é vir a Porto terrível. Alegre e de Porto Alegre aí na volta faz a mesma coisa, cara. É, e isso influencia. O Brasil faz mágica todo Porque você ano. vai ficar Tem sentado que dar 3, os 4, parabéns. 5 horas em aeroporto, quem viajou a vida inteira como eu não posso ver aeroporto. o Não, e daqui a CSA Pelotas dá quanto tempo? Dá Mais 3 180 horas. quilômetros, 4 né? horas, Quatro que o estrada horas. do jeito que está aí, no 4 horário do horas. pico é Então, 4 tem mais horas. 4 horas para vir. Tem uns aí, 400 pedágios, hein? Voo de volta, mais 4 O horas. pra CSA voltar. está sofrendo com isso, vai sofrer, o Fortaleza vai sofrer com isso. Não, os times do centro do país são favorecidos, São né? favorecidos. Rio e São Paulo é uma maravilha. Ferrari, por que o Renato não bota os zagueiros da base? Cara, Eles não são é bons. os zagueiros da base, né? Na verdade, o Renato subiu um zagueiro da base, que é o Rodrigues. Que chegou já com 20 anos pro Grêmio. Por Nem que é, o Matheus nem é Henrique- zagueiro de base, por né? que É o Matheus zagueiro Henrique que chegou e para o transição. Jean-Pierre podem estar ali, o Vico pode estar ali, o glorioso Tá, mas Caio. Deus o livre, ficou 500 Mas é que anos. o zagueiro tá ali, tava no banco. Ah, mas finalmente, né? Tava no banco. O Grêmio- Não, eu acho que ele não tem só ele. Eu acho que o Renato tem. Que a transição tem o Juan também, que é bom zagueiro. Tá, e outra, tem lógica tá tirar aqui um o- treinador. Tu subir um zagueiro profissional é mais difícil subir um atacante, certo? Menino. Com 20 Goleiro anos. também é bem Goleiro. Mauro Galvão que eu digo. E se tu prestar atenção, o Renato tem uma lógica, cara. Que a gente. A esse crítica era do. bem diferente, né? A crítica pode acontecer, mas o Renato tem uma lógica. Tu pode ver, ó. Tá, vamos falar do Tardelli. Tardelli veio da China, ele ainda não é o titular do Grêmio, tu concorda? Claro, claro. O Renato vem ele tem uma levar 6 lógica. meses. O Guri subiu recém. Ele vai trabalhar o Guri. O Darlan subiu, jogou 2 jogos, não jogou mais. Ele E tem é a bruxo. lógica dele. É a lógica dele, entendeu? O Tardelli vai levar 6 meses Uma questão técnica, não para tem. chegar ao condicionamento físico ideal. Eu estava assistindo uma entrevista do Rafinha, não sei se algum de Ah, vocês sim. O olharam. Rafinha da, Cara, do Bayern. que veio pro Flamengo. Aí perguntaram para ele o que é mais difícil, é se adaptar lá ou voltar de lá depois do brasileiro? Ele disse as duas. Sim. Eles tu ia se adaptar rápido no futebol brasileiro para o Flamengo, né? Ele tem um acerto, Sim. um compromisso com o Flamengo se ele voltar para o Brasil, né? Não, ia demorar também. Ia demorar também. Ele acertou com o Flamengo, tá? E ele não estava na China, né? Sim, não tava. Os que vieram da China, o do Palmeiras foi ser operado. O do Grêmio agora joga o Tardelli joga uma bem, daqui a pouco joga uma menos, pode notar. Não tem condicionamento. Mas eu acho que o Adaptação. esquema do zagueiro, eu não lembro disso. Eu não lembro de um técnico prescindir por um período tão longo de um jogador do ofício. Ele não prescindiu, ele não tinha o Renato, né? Como o Antonini veio da Europa para jogar. Ah, tu diz o os Rodrigues, guris. o Se ele Juan. usasse os guris. Entendi, É. entendi. Tá. Quando o Paulo Miranda lesionou, e outra, ele conseguiu fazer uma coisa pior. Ele tirou o Rodrigues para botar o Galhardo na lista. Não, aí ele tirou o Rodrigues para botar o Galhardo porque o Léo Moura estava totalmente parado, estava com uma lesão. Lembra que o Léo Moura foi jogar durante o ano, agora em março, e ele botou o Galhardo que seria o segundo lateral. Cara, isso é na análise técnica, né? E isso não tem como a gente Não tem como a gente- precisar também. É. Nenhum treinador deixa de colocar se for melhor. É, eu também que o penso outro. assim, exatamente. Ele tá jogando o Michel improvisado, tá jogando Ele tá outro vendo o improvisado, é porque Rodrigues, ele tá vendo que o é Rodrigues porque não tá eles são pronto. melhores. Não tem, cara. tu não deixa de colocar Bom. só porque pela cor do olho do É isso De cara. qualquer mesmo. forma, ele tem crédito, né? E ele tem crédito com os atletas, então é porque ele é justo. É. A gente enxerga isso. Senão, não, tá aqui o treinador. Não, se tivesse algum em condição, estaria jogando. Isso cara. aí. A gente eu sempre digo, fica complicado até para mim, eu sou o treinador, mas eu não tô lá acompanhando os treinos. Isso. Como é que eu vou dizer que tinha que jogar esse ou aquele se eu não assisti nenhum treino? O Atlético está É a ganhando dos mesma coisa Zamora. alguém me julgar sem olhar meu trabalho, meus treinos. Ah, eu tenho que jogar esse. Mas como que tu tá falando? Qual é o treino que tu assistiu? Qual é o...
A gente Fica também complicado. acha. Eu acho que aquele... Tá, mas tu acha, tu olha lá, ou tu só Às acha? vezes o cara destrói o coletivo lá, o treino, e na partida não levanta os pés. O cara fica... É assim que o técnico fica mal, né? O Atlético Mineiro, a minha avó dizia... A minha avó não. Os antigos diziam, né? Acho que a minha avó não dizia esse palavrão. Tá? A boca fala e... Né? E outra parte do corpo paga. Mas aí o Atlético Mineiro chamou a Sul-Americana de segunda divisão da América. E vai jogar a segunda divisão da América. E vai ter que lutar para ser campeão, porque o outro vai tentar a primeira divisão da América, que é o Cruzeiro. Então, E se for campeão, vai ficar feliz, tem mais essa. não, o Internacional virou campeão de não? tudo por causa dessa competição aí. Como que não? Sul-Americana, tem valor. Só que Campeão de tudo. Pra quem não alcança a Libertadores... É Não, título. Não, e é um campeonato sul-americano. Exatamente. Não é do bairro. É realmente, se tu comparar com a É, Libertadores, é de uma menor divisão, nível, né? sim. Mas... E o Atlético está ganhando com os reservas. Olha a festa que tá fez o chique. Atlético Paranaense o ano passado. Exatamente. Não, pra quem não tá na Libertadores, é sul-americano, melhor que nada, dizia o Mancea que dorme com anão. Melhor que nada. Como é que é? Melhor que nada é o Mancea que dormia com anão. Que dormia sozinho. Então, pra sul-americano, pra quem não consegue, a Mas que o Libertadores. anão se virava bem, entendeu? Acima do zero, tudo é lucro, né? Se só tem a Sul-Americana, eu vou jogar ela. Hoje sai o adversário do Grêmio, Juventude e Vila Nova. O que é melhor, Ferrari? Eu prefiro Juventude. Paulo Henrique. Eu prefiro Vila Nova. Clássico é clássico. Não, Rec, mas Não é é que- clássico, é o enfrentamento Não mais é que difícil. não é a questão- Eu não vou, Melhorou não. muito. Eu não. nem pensei no Juventude melhorou adversário. muito. Melhorou? Melhorou É que eu muito. nem pensei no adversário. A questão é o seguinte: são 3 competições que os clubes gaúchos jogam. Quanto menos... Viajar melhor. É. Tu vai ter que ir lá e voltar. Cara, Eu também. Sobre esse aspecto, é muito melhor aqui o Juventude. É. Sobe ali a serra, desce aqui, Joga. joga. Não Mas precisa o Grêmio decide em casa. mas não mas não importa, tu vai interessa, desgaste a perder viagem. de um jogo que cai na quarta-feira, tu vai perder sendo lá. Cara, tu vai ter que viajar talvez na segunda. E o pós-jogo, se tu pegar aqueles voos charter que sai logo após o jogo, o jogador não dorme. Ele chega aqui a noite inteira sem dormir, quinta-feira já tem treino e sábado ou domingo tem jogo. Mas o Ferrari, tu mete 6-0 num time. Aí tá resolvido, não tem sono mais. Não, eu tô dizendo aqui, os caras ficam mordidos o resto da vida. Ah, tu diz do Juventude? Bom, aí tem que jogar, negão. Tem que ir pro jogo. Mas já mudou o treinador, mudou alguns jogadores. Né? Não, do 6-0 O treinador é o mesmo. Ah, é o Não, mesmo, mas- é o mesmo. Sorte dele que ele recém tinha chegado. É. Mas daí tem que jogar, Rec. Eu nem Marquinhos tenho visto Santos. o Juventude jogar, não tenho visto, não tô É, e falando o que, por o isso. que ajudou muito o Grêmio naquele jogo lá foi que perdeu um zagueiro. Foi expulso o jogador, né? E o primeiro cara. tempo, né? Ele não como é tinha o que ter nome sido dele? expulso. Ele Começa tinha que ter com sido G. preso, né? Começa com G, Genildo, uma coisa. Genildo, né? Genilson. Genilson. Ele podia ter sido preso. Não, com a entrada dele. ele errou o gol feito Isso em mesmo. favor do Juventude. É. E aí ele vem para tentar matar a jogada e quase matou o jogador. Porra. O PP deu no meio do cara. Ele tinha perdido o gol do Juventude. O Juventude ia sair na frente do Grêmio. Imagina esse cara. Ele surtou, né? Surtou. E achou que era injustiça ainda. Foi determinante, mas eu ainda prefiro jogar na volta aqui do que Não tenha dúvida disso. tá fazendo. É uma gincana tu jogar lá em cima. Pô. Estratégia de voo. E agora, ainda mais aí com esses últimos episódios aí, com essa quebra de uma empresa aí, Sim. virou realmente Tem complicado. uma empresa que era bom de viajar, tia. Boa, Avianca, né? né? Avião. Foi, velho. Bom de viajar, uma empresa organizada, com horário. Eu viajei com Essa o não Grêmio tem e mais Inter na volta, né? Libertadores da América com eles. Viajei agora recentemente para o México, com parada no Peru, tudo organizado. A Avianca Mas aí tu pegou a Avianca Internacional, né? é. Que é diferente. A Avianca que quebrou é a Avianca Nacional. Nacional, né? A Avianca Internacional vai Mas muito não bem, tem obrigado. voo mais para fora. Tem. Daqui? Tem. É que assim, ó, o problema Tinham é que... suspendido os voos daqui para... Não, é que os daqui direto são com a aeronave da Avianca Nacional. Mas os voos para o exterior, Rio e São Paulo, são da Avianca Internacional. Ah, sim, mas nós vamos ter que ir lá agora. Vai ter que ir lá, mas Você o tem que problema pegar é um voo chegar até lá, São Paulo e pegar outro. Tá, e aí quando a Avianca Nacional estava ativa, aí tu tinha que fazer por eles, né, esse traslado. Né? Então, foi Agora isso tem convênio, certo? Não, eles arrendaram, deram as aeronaves para a Latam agora e vão fazer
Mas tá complicado voar. Então, eu, se fosse dirigente de futebol hoje, e se não fosse investir num voo charter, né? Que aí um custo muito elevado, eu preferia jogar aqui nas Mas hostes. é elevado, mas vale, né? Os clubes têm usado muito o charter, tanto o Grêmio como o Inter, né? Hoje me lembrei muito, foi da Operação Zelotes. É. O que aconteceu? Quando estavam dando letra para Uber e tal, foi fazer futebol, foi fazer basquete, foi fazer não sei mais o Nada quê. a ver, Eu me lembrei muito da Operação Zelotes. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. A gente ganha pouco, mas se diverte, né? Aí tem coisa que não dá para ir pro ar. Agora, tem coisa que tem que estar na sua casa. Frigigold é um ganho diário, né? É uma média com a patroa diariamente. Olha, meu amor, olha o que eu trouxe para ti. Antigamente, quando a gente dava panela no Dia das Mães, pô, mamãe, me dá panela no Dia das Mães. É Frigigold. As panelas que não utilizam óleo. Conjunto com uma exclusiva tecnologia alemã. São 5 camadas de titânio e mármore. Nada gruda na Frigigold. Nós vamos conferindo aí nas imagens. Você pode fazer carnes, ovos, peixe, arroz, pipoca, tudo sem usar uma gotinha de óleo sequer. Com a Frigigold você ganha mais saúde. E tem mais, né? Já entrega amanhã mesmo. E quanto mais você compra, mais desconto ganha. É um negócio acumulado. Ontem o Vitor Saidelli veio com grana em espécie aqui e comprou ao vivo. E não precisa nem estar com muito, é o preço justo. E dura a vida inteira. Panela vai comprar agora e nunca mais, né? Nunca mais. Eu tenho desde as primeiras, né? Pode ligar. 4003-4220. Já está valendo esse desconto especialíssimo para os primeiros que ligarem. 2 anos de garantia. Comprando o conjunto Frigigold, você ganha um livro de receitas de brinde também. Frigigold 4003 4220. 4003 4220. O cara vira especialista. Claro que tem que ter um certo traquejo, mas o cara vai pegando com o tempo e são panelas altamente resistentes. A tampa, se você deixar cair, não tem problema nenhum, porque ela é revestida com silicone, então vem com tudo, com proteção especial. Tem o protetor de mãos aqui também, olha aqui, ó, vem tudo no conjunto. E tem mimos especiais para você. Quanto mais você ganha, mais você compra, mais descontos ganha, mais mimos vai ganhar também lá da Frigigold. 4003 4220. 4003 4220. Aqui tem técnico, Paulo Henrique, que vai sem óleo. Normalmente os caras estão fritando, né? Sim. Então, técnico Cozinhando. Agora cozinha sem óleo. Pelo menos arde menos. É no bafo. É no bafo. É no bafo. É no bafo. É no bafo que as coisas acontecem. Paulo Henrique, e o mercado? O ano passado a gente caiu fora, foi eliminado pelo Brasil, né? Que acabou chegando na final. No primeiro mata, né? Então acabou o Campeonato São Luís dia 20 de março. Ficou mais simples porque o Novo Hamburgo já tinha um contato com o Novo Hamburgo, acabei acertando o Novo Hamburgo, fazia a Série D. Acabamos daí nos mata-matas aí sendo eliminados nos pênaltis pelo São José, que depois acabou subindo. Esse ano terminou dia 8 de abril, 18 dias depois. Aí complicou um pouquinho o mercado, já estava todo mundo fechado. Pelo fato da Série D já estar começando, a Série B já está começando, a Série C está começando também. Você começou tarde? Você começou no Tupi? Não, comecei bem antes, né? Tipo, o Beto Campos gremiou bastante, assim, nesses times? Sim, eu comecei no Santo Ângelo, né? Santo Ângelo. Na primeira divisão. Ah, sim, eu que na estou primeira divisão. Depois já trabalhei 3 vezes já no Veranópolis, né? A última foi agora 2014, fiz a copinha lá, chegamos na final com o Juventude. O único ano que o Veranópolis fez o segundo semestre. Então, né? Começou no Santo Ângelo? Santo Ângelo, depois aí rodei, né? Veranópolis bastante? Veranópolis 3 vezes, Santo Ângelo, depois voltei. Fiz Esportivo, Avenida, que mais? Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. São Luís, Ubra. São Luís, o Ubra foram 51 meses, né?
Aí oscilou, né? Fiz muito tempo, 40 meses, aí foi como gerente, né? O Armando era o treinador, quando nós chegamos na final do Gauchão. Isso, gerente eu me lembro. subimos, Por isso que eu até fiquei com essa impressão que você, como técnico... Sim, então não, depois... Ficou nas duas? Não, nas duas não. Em 2008 foi 2007 foi a última vez como gerente, depois de lá para cá só treinador. Então faz 10 anos de carreira? Sim. 12 anos, não Sim, é muito. sim. E aí, ali no São Luís já há 3 anos... Não, São Luís ali é a tua casa, né? Sim, ali foi... ali deu muito certo, né? Muito certo. Eu cheguei no São Luís depois do São Luís Tupi, estava né? maleixo, né? Depois daquela saída do Paulo Porto, parecia que ia fazer. O São Luís ficou... Eu assumi, o São Luís ia para o 3º ano na divisão de acesso. E tu sabe que 3 anos o clube vai se esfarelando, né, cara? É bem da verdade, não tem mais grana. A divisão de acesso muito pouco. Para animar grana, a comunidade, né? Não é fácil. O São Luís tinha menos de 400 sócios, né? Hoje o São Luís tem quase 1.400 sócios, aumentou 1.000 pagantes. A 50 reais, mais ou menos? Oscila, tem de 60, tem de 40, tem de 20, uma base Daí de 40. oferece o que a mais além do ingresso? Tem uma piscininha lá? Muito pouco. Mas é que se tu tem... Mas pagou todas as contas, né? Pagou, não, o São É que- Luís não deve nada. Não, o São Luís termina o campeonato. O campeonato para nós terminou no domingo. Na terça-feira pagaram o salário, na segunda-feira pagaram o salário, na terça-feira pagaram as premiações Que em bonito dinheiro. isso. Que legal isso. Em dinheiro. Se tu Diga, Ferrari. sai com rescisões, 1.400 sócios todo mês, num ticket médio de 50 40 reais, 40 reais, 40 mil reais. tu tem 40 mil reais todo mês. Tem 500 a mais no ano. Tem mas 500 a mais no ano. falta o empresariado abraçar o time local, né? Isso. O empresariado tem que entender que um time de futebol não é... Investir no futebol não é botar dinheiro fora. Se o clube administrar bem, a cidade tem retorno. A hotelaria, o sistema de restaurante, o comércio, movimenta, né? Um time visitante, a televisão. E o São Luís tem uma coisa muito interessante, muito importante, que é um clube honesto, né? Primeiro ponto, um clube honesto. Tudo que ele tratar com você, ele cumpre, né? Nós tivemos 3 anos lá com uma parceria com o Delmar, que é o do futebol, né? Muito certo, muito correto. Deu muito certo também, ajudou demais, né? É uma imprensa muito ativa. O São Luís... Tem duas baita rádios lá. Rádio Progresso. Progresso e Todos os Repórter. treinos, o Filmado. Jornal da Manhã e as 2 rádios, Progresso e a Repórter. Setorista todos os dias em todos os treinos. Não é... se tem 2 turnos, Mas os sites- eles estão lá os 2 turnos. Mais sites. Eu não vi em lugar nenhum assim, no O interior. Israel estava contigo lá? O Israel, sim, do Grêmio? Do Grêmio? Sim. Foi bem? Foi bem. Ele chegou, estava precisando de alguns ajustes, algumas coisas normal. melhorar, porque menino, né? 9 Mas e ele 8. terminou muito bem, terminou fazendo falta contra o Grêmio agora, porque ele não podia, Agora não ele podia tá, jogar. Né? a gente emprestou ele pro... Tá jogando, vai jogar a Série C com o São José. Ele cresceu bastante. Ele é bom jogador, veloz. Cresceu bastante. Veloz. É muito audacioso, Isso. não tem medo do enfrentamento. Sabe que eu torço por esses guris? Eu também torço. Porque sabe o que é? Tem muita gente que acha que é barbada. Ou o cara dá certo de cara, o cara... É uma vida dificílima que eles Só vivem. Viaja pra cá, viaja pra lá, só não pra sabe mim- se recebe. Só para mim encerrar, então, e além desses fatores, o São Luís de lá para cá cresceu muito, trocou gramado, agora vai trocar a iluminação, já está paga, né? Os postes já estão colocados, vai trocar a iluminação, vestiário melhorado e o principal foi o gramado, né? Gramado. O gramado foi totalmente trocado com irrigação. Mas não é um estádio novo, né? Não, isso É o mesmo estádio. antigo. Porque ali vale muito naquela região. É um E o centro. torcedor, o principal disso tudo, né? O torcedor vai a campo e ajuda. Eu sou da O época do torcedor ajuda garrafão. muito. Sou da época que os caras colocavam um dinheirinho extra no garrafão lá em Juiz. Não é só lá, né? Muitos lugares. Mas né? eu acho que Muitos ensinou para lugares. todo mundo. É que o estádio, lugares. a comunidade é longe de Porto Alegre, então acaba levando Nós viajamos, gente, nós né? fizemos 7.000 quilômetros, né? Nós viemos 4 vezes a Porto Alegre, jogamos 2 vezes com o Grêmio, uma vez com o São José e uma vez com o Aimoré. Fomos 2 vezes a Pelotas, jogamos no campeonato contra o Brasil e contra o Pelotas lá E teve o Novo Hamburgo e também. jogamos com o Juventude lá. Não, o Novo Hamburgo foi em casa. Foi, né? Não, com Juventude é uma Fizemos- viagem. Tu sair de Juí pra Caxias, cara. Pelotas, não tem Pelotas atalho, é mais né? longe. Pelotas faz Santa Maria, né? Pelotas é mais longe. Será, meu? É mais longe.
Pelotas, um dos 2 jogos, das 2 partidas, eu acho que foi contra o Pelotas, a gente foi 2 dias antes. Agora, pior era o São Borja, que tinha o Mimoso. E isso né? o São Luís deu condições. Eu joguei no São Borja nessa época. No Mimoso? Mimoso. O Cassiá pegou também o Aguiar. Era mais longe. São Borja era mais longe. Não, São Borja é muito. Borja é longe. Não é que São São Borja é Borja longe, foi- ela é muito longe. São Borja foi o meu primeiro jogo no interior e fui conhecer aquela casa amarela lá. Das tias ali, né? Isso aí, Foi, né? Se tinha que conhecer Claro, a cidade, né? era um ponto turístico. Claro, é normal. Já voltamos. Acompanhando aí o Paulo Henrique Marques aqui no estúdio, o Giovanni Antonini, que é empresário, foi ligado ao Leite, Carlos Leite, né? Quer dizer, então conhece do riscado aí. O Internacional. Mostra lá, Chuchuzinho, mostra o nosso Giovanni Antonini aí, ó. Aí, tá aí o empresário aí. Já está com a carreira arrumada aí, eu falei. Com esse homem aí, tu não pode ficar desempregado, não precisa. Olha aqui, ó. O Internacional enfrenta o River Plate às 9h30 da noite, na Argentina. Mesmo com dores no joelho, a tendência é que o Dourado seja titular. Com 2 cartões amarelos, Edenilson, Patrick devem ficar no banco de reservas. Lindoso e Nonato são as principais opções. Camilo corre por fora e o Richelli nem viajou. Também pendurado, o D'Alessandro deve atuar. A dúvida é se começa a partida ou se fica no banco. Aliás, acho que o Edenilson e o Patrick também vão ficar no banco. Sarrafiori será titular. Guerreiro também pode ser preservado. E Sobe seria a alternativa. Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago. Dourado, Lindoso, Nonato, Nico Lopes, Sarrafiori ou D'Alessandro. E Guerreiro ou Sobes, o time do Internacional. Expectativa é de 2.000 torcedores colorados no Monumental de Núñez. E a Adidas voltará a ser fornecedora de material esportivo do clube a partir de 2020, conforme nós falamos ontem aqui, contrato de 3 anos. No Grêmio, o Tricolor recebe amanhã Universidade Católica, que já está em Porto Alegre, treinou já hoje. Amanhã, 7h15 da noite, jogo que eu estarei comentando na Rádio Grenal, ao lado do Haroldo de Souza. Suspenso, o Matheus Henrique está fora. Michel é o favorito para entrar na equipe, Tassiano, Montoya e Rômulo também são opções, com desconforto muscular. Tardelli está fora. Mesmo com dores no ombro, Jean-Pierre deve seguir como titular com Luan na reserva. Paulo Vitor, Léo Gomes, Jeromel, Kahneman, Cortez, Michel, Maicon, Alisson, Jean-Pierre, Everton e André. A Lina do Alisson que periga dar uma surpresinha aí. De repente, um Tassiano que foi comprado hoje, né? Pelo Grêmio, comprou 80% dos direitos econômicos desse jogador, que jogou uma enormidade naquela partida do 6-0 contra o Juventude. Me lembrou muito o Fábio Baiano. Jogador que envereda na diagonal, na direita, com uma categoria impressionante. Expectativa é de 38.000 torcedores amanhã. E o Grêmio se manifestou em relação à injúria racial de uma torcedora contra o atleta Ione Gonçalves do Fluminense. O Grêmio informa a sua torcida e demais entes que tomou conhecimento do vídeo publicado nas redes sociais, que sugere injúria racial contra Ione Gonçalves do Flu. O clube está apurando o ocorrido e, de antemão, manifesta seu inteiro repúdio a qualquer tipo de injúria. O que é uma coisa nojenta, nunca deveria ter acontecido, mas demodé, né? Se houve isso no passado e achavam engraçado, agora não tem mais graça nenhuma, é crime inafiançável e faz bem o Grêmio. Apura, eu acho que até é bom não tornar muito público as pessoas. Eu até disse isso hoje de manhã na Grenal, depois me arrependi. Que o bom seria escancarar, colocar foto no site e tal, mas depois que aconteceu com aquela menina que tocaram fogo na casa, então Não. tem que punir a exaustão. É lamentável o que aconteceu, mas tem que descobrir a pessoa, punir. E Sem que ela, história que da ela, lei pra que ela isso. entenda o recado para todos. Tem lei para isso. É uma coisa é punir, né? Outra coisa é escancarar, é estimular a vingança, né? Porque isso aí pode levar a um caminho sem volta. Aquela menina ali poderia ter acontecido uma tragédia, né? Eu acho que daqui a pouco leva a pessoa a um linchamento, porque o torcedor é passional. Imagina um Grêmio Internacional perdendo o mando de campo aí em várias partidas numa Série A. Arranjando um problema por causa disso. Imagina o fanático aquele que vai dizer, eu não vou assistir meu time e nós vamos correr sério risco, né? Por causa de uma ignorância dessas aí. E outra, depois que aconteceu em quase todos os estádios, vamos parar com esse negócio. O Grêmio é racista. Né? O Aranha, ele passou problemas em todos os lugares que ele foi, inclusive no Santos.
Inclusive no Santos. Inclusive no Santos, os caras disseram horrores quando ele... É um problema que não pode acontecer. Não pode. Mas que a gente sabe que acontece por aí todo. E em tudo que é estabelecimento comercial... Nós não somos ingênuos em saber que no Rio Grande do Sul nós temos esse problema. Temos. Nós temos esse problema. Na Serra, mais um pouco. Sabe que quando eu Tá fiz... na hora da gente aprender, né, cara? Quando eu fiz minha coluna piloto no Metro, os caras me pediram lá em São Paulo, Rio, e eu ia escrever no Metro, eles me pediram, me manda uma coluna. E estava acontecendo o episódio do Márcio, e eu bolei um título assim: a Serra não é racista, mas é reincidente. Vira e mexe acontece nos restaurantes, acontece em tudo que é lugar. Então, um cara, vendedor, disse assim: em determinados lugares do estado, os caras nos medem de cima a baixo porque nós somos negros. Sim, claro. Mas o que é isso? É que não vamos longe. Mas o que é isso? Tem que terminar com Eu isso. fui ativista político e me lembro que a gente viajava no interior aí. Eu sou brisolista, né? Todo mundo Sim, sabe disso. é. Eu também. Em 1982, Essa bancada está boa hoje. 1982, Uma bancada ao forte. seu de Deus Colares, quando ele perdeu a eleição para o governo. Depois ele veio a ser prefeito de Porto Alegre. Então, bota e se tua elegeu única arma, bota Mas teu em voto na mão. 1982, quando o Colares deixou de ser deputado federal e concorreu ao governo, o que nós ouvíamos no interior, na cidade de colonização, tinha gente que se negava a pegar o santinho. 82. Em 1982, Não faz muito. se 27 negava anos. a pegar o santinho com a foto do Colares, 37 anos. porque ele era negro. E ele sempre se orgulhou disso e era um líder político, um cara se super tornou carismático. governador. Um baita de um cara. Mas nós sentimos na pele, naquela época, o racismo no interior. Já voltamos, já voltamos. A Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello, há 18 anos, serve a tradicional culinária italiana em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria. São 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas Piatto Bello. Atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piatto Bello nas redes sociais, no Facebook Galeteria Piatto Bello e no Instagram Galeteria Piatto. SOS Empregador Doméstico. Regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707 ou acesse sosempregadordoméstico.com.br. Insulfilme, a marca que virou sinônimo do produto desde 1988, informa: você sabia que uma película de má qualidade, de má claridade ótica, faz com que você force a sua vista para enxergar à noite? Há também películas que, com o tempo, alteram suas camadas, deixando os vidros com tonalidade roxa e cheio de bolhas. Esses produtos de má qualidade podem causar graves problemas na sua visão. Para ter o melhor, conte com a Insulfilme. São 6 linhas de películas de ultravisão e tripla camada, todas especiais para o seu veículo. Ligue, agende instalação 30 21 23 23 ou WhatsApp, pode ser agora, 99683 3199. Insulfilme, na rua Hoffman, 519. CIA. É a empresa que você, construtor ou profissional da construção civil, pode contar sempre, o amigo Beira. Lá você encontra grande variedade de louças e metais Deca. Compre de quem tem 23 anos de experiência, competência. Mas não esqueça que é CIA com S. Ligue, faça o orçamento. 3375-3800, fica ali na Santa Catarina, 201, perto do Zequinha. Aliás, o Bira podia pagar um churrasco de novo pra gente, hora, né? E tá com muito, né? Amanhã eu vou ligar para ele, libera aí. Diz pra ele que enquanto ele chora, nós vendemos lenços. Né? Central de Imóveis é uma empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça com mais de 15 mil clientes. Procura lá o Domênico Vaca, encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis José do Patrocínio 381-385. Vem aí as mamães, né? E elas merecem. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração para as mamães. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus Televendas 3225-2378. FAC Materiais de Construção, a sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 34666133. Turma toda capitaneada pelo seu Wilson, dos grandes líderes aqui da comunidade canoense. Fache.com.br.
E o Vecchio já vai fazer lá a Assembleia de Sócios do Jockey Club, lá na Praia Lagoa Cortada, já comprou o terreno, lá vai fazer um salão enorme lá. É o paraíso. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos, está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. É ou não é o paraíso? Está aí o telefone do Laíri na tela. Vai sair negócio. Você que conhece o Laíri desde a época do Sul Brasileiro, do Meridional, do Santander, né? É um cara que é para negócio. Então, liga lá e vai fazer negócio com o Laíri, que comprou a praia toda lá de Gaivota. Nossa, impressionante essa Lagoa Cortada. E tem o que quiser lá. Tem futebol 7, futebol de salão, salão pequeno, salão grande, salão para criança, para jovem. Quando é que vai ser a reunião lá, que o Vecchio vai fazer? Vamos... Já é uma ideia. Não, mas é sede campestre. Lá. Sede campestre. Campestre não. Isso aí É entre o mar, férias, entre o mar e a lagoa. Pô, quer coisa melhor? Não, os sócios merecem, não acha? Com Costelão, certeza, com o Costelão é por conta do Laíri lá. É o padeiro vai. João Padeiro vai lá. João Padeiro vai gostar. Já faz o pão. É um dos coordenadores de campanha. João Padeiro, eu tenho minhas dúvidas se ele faz pão. Ele anda com uma foto de uns pão embaixo do braço. Mas isso, tem minhas dúvidas. Ele está nos assistindo lá. Renato Portaluppi falou hoje. O espírito o mesmo de sempre, o melhor possível, há 2 anos e meio. Então, não sei se vocês vão contar quantas vezes eu vou falar a palavra da mole hoje, mas vamos lá. O da mole, eu acho que eu tive uma conversa muito boa hoje com o meu grupo durante 1h30 e colocar para vocês que o da mole, ele é muito fácil de se corrigir, até porque eu já comecei a corrigir hoje e a minha equipe nunca deu esse mole todo. Nenhum outro jogo, inclusive de domingo, digamos assim, nos três jogos do brasileiro que a gente deu esse mole aí e nós pagamos pelos nossos erros. Mas por outro lado, todo mundo se apegou na palavra da mole e a gente deu mesmo. Por outro lado, eu fiz justamente esse gesto aqui para o meu grupo hoje, porque o meu grupo deu uma aula de futebol no último domingo. Então, o da mole, a gente sabe que a gente deu e que a gente não pode repetir. Mas o da mole, a gente corrige. Comprar futebol, ninguém compra. Então, o meu time é o melhor time do Brasil. O meu time joga o melhor futebol do Brasil. Então, não adianta as pessoas falarem que eu concordo. Tem equipes que jogam bem o futebol no Brasil. 1 jogo, 2 jogos, deixam de jogar 3 jogos. O meu time joga o melhor futebol do Brasil há 2 anos e meio. Então, no momento que a gente deu esse mole em algumas partidas, eu volto a repetir, esse deu esse mole eu já corrigi. Mas isso é fácil. Pronto, paramos de dar mole. Muito bem, está aí o Renato. Né? Melhor futebol do Brasil, 2 anos e meio. E o pior é que o São Paulo veio aqui, ganhou do Grêmio, disse que é o melhor futebol do Brasil. O Fernando Diniz veio aqui e ganhou do Grêmio, disse que é o melhor futebol do Brasil. Estão adulando o Renato e estão ganhando do Renato. Nossa, verdade é que... Agora, eu comentei Grêmio Santos e comentei Grêmio Fluminense também. Para mim, placar moral, Grêmio Santos seria 5-2 para o Grêmio. Como não existe placar moral, eu estou concordando com o Renato. O Grêmio jogou muito contra o Santos. Eu achei que no Santos a gente mereceu perder. Saiu perdendo de 2-0, aí o jogo muda todo. O Santos também recua. Mas fez uma retranca
São Paulo, os 11 atrás da linha da O bola. Grêmio jogou os primeiros 20 minutos do jogo do Grêmio e o Grêmio, bem dizer, não jogou ali. É jogo das 11 da manhã, o pessoal não sabe, aí está sim. aqui um treinador, 7 da manhã o jogador já tem que estar almoçando. Comendo massa. Muitos não se adaptam a isso. Aí esse jogo do Fluminense, sim, foi o jogo que a gente mais sentiu, assim, quem tá lá olhando o jogo, porque o jogo tá 3-0 e... Ah, bom, ali. Sabe, cara, tu não consegue ter uma lógica pro que aconteceu. E se tu for pensar na forma que o Renato fala, porque o Renato também sabe usar a forma de falar, é uma realidade aquilo ali. Um time parou. Por qualquer mexida tática que tu faça, tu não faz do jeito que aconteceu. O time parou. Mas eu acho que no intervalo ele não foi bem. Porque depois do intervalo é que foi o predomínio Tinha do 5 Fluminense. Ô, O Rec, Fluminense achou os gols, como Rec, disse o Vec, tinha 5 mas depois minutos não. de jogo. O Júlio César tinha feito 2 defesas que era para ter sido 2 gols. É. Tu acha que isso é tática? Isso não, cara. O outro time passou por dentro do Grêmio. O Fluminense Eles passou voltaram por do dentro. vestiário mordido pela abelha africana. Entrando, cara. O Fluminense, porque deu nos primeiros 10 minutos do segundo tempo. aí Fizeram uma bafa no Grêmio. É, O que o foi. Grêmio tem que fazer? Um escanteio atrás do outro. Sim. O Grêmio tinha que... Aí é questão de... É dentro do campo, cara. Claro que tem o vestiário, mas tem que ali ter atitude para jogar. Paulo Henrique, desses gaúchos que estão aí, nas séries B, C e D, em quem você deposita fichas? O Brasil, como no ano passado, eu acho que vai ter dificuldades, né? A gente torce muito para que continue, né? A gente quer sempre que os times do estado aqui façam boas campanhas e estejam cada vez em séries maiores, né? Eu acho que o Juventude melhorou muito, né? São José tem uma sequência de trabalho, tem o seu campo, que é um fator que ajuda muito, né? Ali no Zequinha não é fácil de jogar, né? Eu vim... Na quarta vez eu consegui entender e consegui fazer meu time entender o jogo do Zequinha ali e conseguimos aí um empate ali. Já pegou o gramado novo? Sim, já. Foi 1-1, né? Foi 0-0. 0-0. Mas no gauchão, Você eliminou o São José. Sim. Na primeira fase de jogos, a gente perdeu ali 2-1, né? O Ipiranga. O Ipiranga está tendo dificuldade, né? Tá com trocas, né? Agora trocou o treinador há não muito tempo, né? Foi o tal Fabiano lá. Está jogando 2 campeonatos, né? Tem amanhã uma decisão, né? Isso. Perdeu o primeiro jogo em casa pro Glória. O Glória vai jogar a vida, né? A gente sabe que é bem difícil, né? Vai jogar um acesso, né? Fora, é bem complicado. E tá quarto e domingo. Não sei se tem grupo para isso, né? Teve ali no Acre, né? Bem pertinho. Bah. Jogou domingo lá, né? Logística é difícil também. Eu acho que eles estão indo o Ipiranga vai a Chapecó, eu acho, né? Pegar... Ele viaja de por Chapecó? Eu acho, né? Melhor, acho que é né? perto. Uma Mais horinha, perto, uma hora e 15 de viagem. Isso. Mas mesmo assim tem essa hora, 1 hora e pouco para ir vir, 1 hora e pouco para voltar. A tensão de saída A de voos, volta lá. não sei como é que fez, porque eu não sei se ele foi a Erechim para agora vir a... Não, e tem a Eu dificuldade acho do que aeroporto daqui a de pouco Chapecó, veio né? para cá e daqui foi a vacaria, não sei. É. Não sei qual era a logística que E o- fez, e o aeroporto mas está de Chapecó é enfrentando muito dificuldade, difícil, né? enfrenta dificuldade por esse fato, né? A gente torce também para que permaneça na C, né? Caxias suba na D, né? Que eu acho que tem condições, né? Caxias eu acho A que D o tem o grande... Caxias, o Novo Hamburgo. Não, Caxias. Caxias, Avenida e Gaúcho. Ah, é Gaúcho. Isso. Eu falei errado. Gaúcho ganhou 2-0 Isso, primeiro. a Avenida Gaúcho fez um... Passo Fundo? A Avenida fez um bom resultado. Fez 2-0 na estreia. Isso. Conseguiu via Copinha. O Avenida empatou com o Maringá em 2-2. Estava ganhando 2-0. E o Caxias ganhou em casa de 1-0. 1-0 do São Caetano. O Gaúcho é o do Estádio Novo, né? Isso. O Chico aposta Então, muito o Noveleto no... Eu acho que todos têm boas chances, né? O Avenida fez um bom resultado fora, né? Com o Maringá. Agora joga em casa com a Ferroviária, eu acho, se não me engano, né? Não, o São José empatou a primeira fora e ganhou a segunda em casa. Também começou muito bem o campeonato. Começou muito bem o campeonato. Agora joga lá em Erechim domingo. O Cerro Porteño está ganhando de 1-0 do Nacional. Está ficando com a primeira colocação. Ambos tinham 12 pontos no grupo E. E o Atlético Mineiro vai fazendo 2-0 no Zamora, lá na Venezuela, e vai ficando com a vaga na Sul-Americana. O que vocês acham hoje, Internacional, Paulo Henrique?
Eu não sei o time que o Inter vai jogar. É um misto quente. Eu acho que o River também, né? Também. Também. É um jogo igual. Acho que pode ganhar. Pode. Qualquer um dos dois. 2-1 Vecchio, José Vecchio Filho. pro Inter num jogo muito difícil. Hoje é uma questão de achar. Acho que o River ganha e quero que ganhe. E amanhã eu tenho certeza que o Grêmio passa. Vecchio, fala sobre o novo projeto do shopping Ligeirinho. O Jockey Club ali vai ter um mega empreendimento imobiliário. Do Jockey. O Jockey Club vai ter uma torre comercial, vai ser um empreendimento com valor de venda de 2 bilhões e 500 milhões, vai mudar a fotografia da Zona Sul, vai mudar a história do Jockey Club. É um projeto que já vem de muito longe de outras gestões. Não restringe a área do Jockey? Não restringe, Na porque prática, nós já fizemos as cocheiras novas, vamos mudar em 15 dias. O que era para encolher, nós já encolhemos. Agora, nós vamos rentabilizar o nosso patrimônio. Vamos receber uma torre de 22 andares para locação Quem é que tá comercial. investindo, Vecchio? É o Grupo Multiplan / Shopping. Sim. É por isso que eu falei shopping. Então, é um empreendimento ali com apartamentos AAA, vão ser 4 torres de frente para diário, um apartamento por andar, de 500 metros cada apartamento, e depois as torres de trás, 2 apartamentos por andar, 3 apartamentos, serão 16 torres, numa área de 17 hectares, onde hoje tem as cocheiras, né? Mas as novas cocheiras já estão prontas. Quer dizer que o Jockey vai ficar, já é num lugar lindíssimo, num lugar ainda mais aprazível. Privilegiado. E já aproveito e fico olhando os futuros craques do Grêmio ali jogando. Com certeza. Dependendo do andar, eu ia numa psicóloga ali, eu ficava olhando os guris treinar, ficava na janela ali, conversando com a mulher e... Tu deve ter visto o Jean-Pierre. É o Adilo naquela Começou distância. Começou. Não ia ver aquela exuberância Sendo- toda aquela distância. Estou vendo agora tô vendo. Sendo vizinho do Jockey, tem tudo para dar certo. O Inter Obrigado, também Paulo é Henrique. vizinho do Jockey. Obrigado, Vecchio. Obrigado. Obrigado. Obrigado também, Giovanni. Amanhã tem mais.